Bom, prosseguindo aqui no encalço do mais cedo Bezerro, para destruir sofismas, fortalezas e mentiras, heresias, né? Tem a mensagem que chama, intitulada, um vídeo, né? Depende de você, onde o mais cedo está falando a respeito do livro dos reis, né? De Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 9, aonde diz o seguinte: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam sobre toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E daí em diante a gente já sabe o que vai acontecer, né? Vai acontecer as heresias, né? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ou qualquer outro livro que a gente lê sem pegar o começo da história, o meio e o fim, nós não vamos entender. O texto e o contexto não vamos entender nada. É a mesma coisa de você ir ao cinema, o filme já está no meio, ou já está quase acabando, e você entrar para assistir, principalmente se for um filme inédito que você nunca assistiu. Se você começar a assistir pelo meio, você não vai entender o começo, né? Se você assistir só o fim, você não vai conseguir entender a história, né? Isso é em qualquer coisa, um livro, qualquer livro, uma revista, um folheto, qualquer coisa que você vai ler. Você tem que começar do início, meio e fim, para que você possa formar um pensamento, né? Aí vem lá um líder religioso, pega aqui Segunda Crônicas 16, no versículo 9, daí em diante lê 3 versículos para você e começa a colocar os pensamentos dele, né? Eu não vou ler tudo, né? Mas essa segunda crônica aqui, 16, está falando da história de um rei chamado Rei Asa, né? Que era o rei de Israel, ou seja, o rei de Judá. Porque se você não sabe, no meio do povo judeu, o que acontecia? Houve muitas épocas que eles se separaram. Não havia 12 tribos? Pois é, havia confusão no meio dos próprios judeus. Eles se dividiam, cada um ia para uma parte, né? Cada tribo se rebelava um contra o outro, uns contra os outros, e eles se separavam. E no meio de cada tribo daquela, eles levantavam um rei, tá vendo? Você vê que quando eles saíram do Egito, eles saíram um povo só, um só coração, um só pensamento. Mas no meio da caminhada deles, houve muitas divisões, brigas, facções, e eles se separavam. E aí, cada tribo, por exemplo, o rei de Judá e o rei de Israel. Como pode o rei de Judá e o rei de Israel? Eles não são tudo irmão? Por que um é rei de Israel e o outro é rei de Judá? Né? Não dá para você pensar, mais ou menos? Não tem condição, né? Para você ver que eles viviam. E não era só se separar, não. Eles viviam em pé de guerra. Por uma terra que Deus prometeu dar para eles, eles viviam brigando entre si. Era guerra mesmo, guerra de morte. Se fosse hoje, todo mundo armado, de fuzil, de tudo. Eles viviam como verdadeiros inimigos. Então, algumas tribos tomavam partidos uma das outras. Às vezes ia 4 tribos com um, ia 3 com o outro, ia 2 com o outro. Né? Dessas 12 tribos aí, existia essa divisão. Esse Asa mesmo, se eu não me engano, foi uns 4 com ele. Foi Benjamim, foi outras tribos lá, que eu não vou ler tudo para você agora, mas se você ler a história do começo, você vai entender. Então não adianta você pegar aqui o livro de crônicas, como diz o mais cedo Bezerro, né? Abra em livro de crônicas 16, versículo 9. Quanto ao mim, os olhos do Senhor passam sobre toda a terra para se mostrar forte com aquele cujo coração é dele. Aí ele vai começar agora a falar de quê? Falar que você tem que dar tudo para Deus, falar que você tem que fazer sacrifício, falar uma série de coisas. Quer dizer, saindo totalmente fora do contexto da história.
Nessa época aqui, Israel estava separado. Havia o rei de Israel que chamava Baasa, né, que era rei de Israel. Rei de Israel, era judeu então. Né? Você vê que rei de Israel. E Asa, rei de Judá. Quer dizer, cada um tinha um reino. Né? E a Bíblia diz aqui em 2 Crônicas, no capítulo 16, diz o seguinte: no 36º mês, no ano do reinado de Asa, que era rei de Judá, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá. Quer dizer, um irmão subiu contra o outro e edificou contra Judá e edificou em Ramá para que a ninguém fosse permitido sair junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Quer dizer, o rei de Israel, que era judeu também, Baasa, estava em pé de guerra com o próprio irmão, que era rei de Judá, foi para um lugar chamado Ramá e levou um monte de gente ali para construir. Por quê? O rei de Judá, ele vivia cercado, creio eu que até em Jerusalém, com certeza, porque Jerusalém era cercada por um muro. Ele construiu Jerusalém, essa cidade, cercou de muros com fecudo. Então o que esse cara fez, esse rei de Israel? Ele foi num certo lugar chamado Ramá, levou lá os construtores, todo mundo, para edificar ali uma fortaleza também, para que o próprio rei de Judá não pudesse sair de Jerusalém. Nem ele podia sair de lá, nem ninguém podia entrar, até que ele pudesse dominar o seu irmão e invadir a cidade. Só que antes de tudo isso, esse Asa, quando o pai dele morreu e tornou ele rei, o que ele fez? Ele começou a fazer uma espécie de limpeza religiosa. Ele começou a tirar os ídolos, ele começou a tirar a idolatria. Não tirou tudo, começou a fazer uma limpeza religiosa, começou a agradar a Deus. Né? Ele começou ali a agradar a Deus, o pai tinha morrido, né? Creio eu que também o pai obedecia a Deus, restaurou a casa de Deus, tal. Aí Deus se agradou dele. E aí veio contra ele, nesse inteirinho que ele tinha arrumado tudo, veio contra ele os egípcios e os libaneses, que eu creio nessa época, né? Se levantou contra ele com 1 milhão de homens. Ele só tinha um exército de 300 mil homens. O cara se levantou contra ele, os etíopes, da Etiópia, ou seja, da África, se levantou contra eles com 1 milhão de homens. E aí você vai ler, eu creio que está aqui no versículo aqui, no 15, né? Comece a ler do 15 em diante que você vai entender. E aí se levantou contra ele, e ele tem aquela coisa toda, eles já tinham feito sacrifícios a Deus, tal. Naquela época Deus aceitava sacrifício, porque era sacrifício para se limpar dos pecados, era uma coisa da lei. E aí ele pediu, orou a Deus, o profeta foi até ele, abençoou ele, né? Um outro profeta, né? Foi lá um sacerdote, abençoou ele, e ele pediu misericórdia a Deus e Deus deu a vitória a ele e ele conseguiu com 300 mil homens matar, né? Matar mais de 1 milhão de homens. E daquele povo todo que eles mataram, eles venceram a guerra, eles pegaram camelos, muitas riquezas. Imagine se matar, né? 1 milhão de homens, né? Imagine quantas cidades eles não tinham. E ali ele teve a vitória, pegou despojos, camelo, ouro. E aí ele passou a viver uma vida depois disso próspera, rico, abençoado. Só que nessa época aqui, esse Baasa, rei de Israel, o próprio judeu, irmão dele, que deve ser por ganância, né? Se levantou contra ele, né? Se levantou contra ele e tal, e armou nesse tal de Ramá, e armou ao redor da cidade dele. Ia construir, quer dizer, levou o material para construir uma fortaleza, para que ele não pudesse sair de lá nem voltar. Aí nem ele podia sair de lá daquela cidade, e nem quem estava fora podia entrar, porque os caras iam matar. Mas para isso, esse rei de Israel, ele precisava fazer também uma fortaleza, para ele também se proteger. Só que ele tinha levado o material para construir tudo isso.
Aí o que aconteceu? Esse Asa, com medo, veja que ele tinha derrotado, confiando em Deus, mais de 1 milhão de homens. Então, esse Asa, com medo, o que ele fez? O que ele fez? Ele se vendo encurralado, né? Ao invés de ele continuar confiando em Deus, o que ele fez? Aí diz aqui, ó, 2 Crônicas 16, versículo 2. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, da casa dele mesmo, e enviou servos a Ben-Hadad, que era rei da Síria. O rei da Síria foi pedir ajuda a um rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Olha aí. Só que esse rei da Síria, que ele estava pedindo ajuda, ele tinha uma aliança também com o rei de Israel. Então ele disse, subornou o cara, disse, toma prata, toma ouro, toma o que você quiser, mas não fecha com ele mais não. Trai ele. Ele está lá com material para construir uma fortaleza também, porque ele quer me destruir. Em outras palavras, vai para cima do meu irmão, acaba com ele. Só que Deus também já estava com bronca desse rei da Síria. E Deus ia entregar esse rei da Síria na mão dele também. Assim como entregou os egípcios, os etíopes, né? Assim como entregou os líbios, que eram os libaneses, Deus ia entregar esse exército também da Síria na mão dele. Porque independente de qualquer coisa, o rei de Israel, esse tal de Baasa, era irmão dele. Eles eram o mesmo povo, estava apenas em pé de guerra. E se Deus quisesse deixar o rei de Israel destruir ele, já tinha deixado. Então esse rei da Síria, ele foi até algumas cidades de Israel, né, depois que recebeu dinheiro suborno, sem o tal do rei de Israel saber, porque ele estava lá nesse tal de Ramá construindo as coisas, e matou um monte de gente, né? Invadiu várias cidades de Israel, foi destruindo todo mundo. E quando o rei de Israel soube que o rei Baasa, rei de Israel, soube que esse cara estava traindo ele, já tinha destruído um monte de judeu, ele saiu daquele lugar que ele estava construindo lá para pegar o Asa, que era rei de Judá, ele abandonou tudo ali e sumiu e fugiu. E você pode ver aqui, ó, em 2 Crônicas 16, no versículo 5, diz assim: e ouvindo isso, Baasa, que era rei de Israel, deixou de edificar em Ramá e não continuou a sua obra, tá vendo? Aí o Asa disse, e aí, como é que tá? O rei da Síria disse, tá liberado, já acabei com um monte de gente e ele já saiu fora. Tudo aquele material, tudo que ele tinha lá para construir, armas, tudo, tá tudo lá. E então Asa abriu as portas, né, da fortaleza que ele vivia, da cidade que ele vivia, e foi lá e mandou pegar todo o material que ele ia usar para construir e construiu outras cidades lá, outras coisas. Isso aí são detalhes que eu estou lendo para você entender. Depois você vai ler com calma, você vai entender. Aí o que acontece? Diz aqui, ó. Depois de tudo isso, aí Deus enviou um profeta, né? Que já não era aquele que abençoou ele no início, mandou outro, né? Que diz assim, ó, em 2 Crônicas 16, no versículo 7, diz assim, ó. Asa é repreendido por Hanani, né? Naquele tempo veio Hanani a Asa, o profeta, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos, tá vendo? O profeta disse: rapaz, para que você foi pedir arrego a esse cara?
Para que você foi dar ouro, prata a ele? Né? Se Deus já estava preparando para entregar ele na sua mão, ele também, não era só os etíopes não, ele também ia ser entregue na tua mão. Você foi lá e fez aliança com ele. Aí ele diz assim, acaso foram os etíopes e os líbios grande exército? Quer dizer, você esqueceu lá de 1 milhão de homens, né, que foram mortos pelas suas mãos? Com a minha ajuda, Deus através do profeta falando a ele. Acaso ali foi pouco, né? Você esqueceu o que é que eu fiz? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou na sua mão. O profeta dizendo a ele, você se esqueceu que quando você confiou em Deus, Deus entregou todos eles nas suas mãos? Você está vendo que a história é grande, né? Ainda tem mais coisa aqui que eu passei, mas você vai ler tudo direitinho com calma. 2 Crônicas 16:9. Agora é que Deus vai falar para ele. Ó. Aí o profeta, Deus através do profeta diz, porquanto ao Senhor os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Tá vendo? Tá vendo o contexto da história? Deus aqui, através do profeta, está repreendendo a Asas. A Asa não está falando nada de bênção, de nada disso, não. Em outras palavras, rapaz, desde o início, é isso que o profeta está querendo dizer, Deus através do profeta. Desde o início, quando o seu pai morreu e você se voltou para mim, você não sabia nada, eu não te abençoei, né? Eu não abençoei o seu reino, você não reinou em paz, eu não protegi você, não fiz tudo isso com você, né? Porque isso aqui foi muitos anos depois. Não te derrubei os teus inimigos, não fiz tudo para você, não te enriqueci você com ouro, prata, com condições, com tudo. Por que você deixou de confiar em mim? Porque quanto a mim, rapaz, os meus olhos passam sobre toda a terra e eu me mostro forte com aqueles cujo coração é totalmente meu. Ou seja, que confia em mim. É isso que Deus estava querendo falar. E isso aqui serve para hoje. Quantos que no começo até tinham o coração voltado para Deus? Vamos trazer para o século 21, para o ano de 2019. Quantos você conheceram que no início tinha um coração, teve até um coração, até uma boa intenção de pregar a palavra de Deus, andava no temor e tudo. E hoje, depois que ficaram ricos, né, começaram a entrar na malícia, começaram a enganar o povo, começaram a fazer um monte de coisas erradas. E através dessas mentiras, dessas falsas doutrinas, enriqueceram e ficaram cegos espiritualmente. Né? Mesmo não conhecendo a graça, mas pelo menos tinha um coração puro, limpo, né? Tinha um pouco de temor. E aí cresceram e se esqueceram de Deus. E o pior é que essa gente hoje, elas gostam de pessoas que puxem o saco dela. Chame ela de apóstolo, de senhor, de bispo, de pastor. Eles gostam de ser exaltado, adorado, né? Agora, quando eles ouvem a verdade, eles ficam uma arara. Veja que esse homem aqui, esse Hanani, ou Hanani, não sei o nome dele de judeu direito, né? Esse profeta aqui, ele não estava ali fazendo a vontade dele, porque ele não ia ali falar com o rei uma coisa que Deus não tinha mandado. Ele foi ali, o profeta, movido pela unção de Deus, para falar com aquele rei. Então o profeta disse a ele, porquanto ao Senhor os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-te forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Porque você não confiou em Deus, porque você foi pedir ajuda ao rei da Síria, que Deus já estava programando para entregar nas tuas mãos. Portanto, agora haverá guerras contra ti. Era o profeta que estava falando para ele? Não, era Deus.
Mas quando o cara está orgulhoso, com o coração endurecido, ele resiste, ele não quer ouvir a verdade. O procedimento dele é um procedimento de louco, por isso que o profeta diz: você agiu loucamente, você está parecendo um louco. E tanto estava louco, que olha aqui o procedimento dele. Segunda Crônicas 16, versículo 10. Porém, Asa, o rei Asa, olha aí. Porém, Asa se indignou contra o profeta. Ficou indignado contra o profeta, olha aí. É como muitos estão aí hoje. Nós estamos aqui anunciando a palavra da graça de Deus, a verdade, tentando alertar a eles para deixar de pregar mentiras em nome de Deus, deixar de serem cruéis, de serem hipócritas, pararem de fazer campanhas, votos, sacrifícios, levar o povo ao conhecimento do verdadeiro evangelho. E o que acontece? Eles ficam irados. Ao invés deles serem humildes e ouvir a voz de Deus, não. Segunda Crônicas 16, 10. Porém, Asa se indignou contra o profeta e o lançou no cárcere. Colocou o profeta na prisão. Olha aí. Outro dia aí na Costa do Marfim, colocaram um pastor também na prisão. Quantos pastores eles já colocaram na prisão, né? O sistema religioso. Quantos pastores eles jogam na rua da amargura? Obreiros, pastores, evangelistas, membros. E além de colocar na prisão, olha aqui, porém Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, no tronco, colocou no tronco, né? Porque se enfurecera contra ele. Por causa disto, na mesma ocasião, oprimiu alguns do povo, até o povo foi oprimido por ele, né? É assim que eles estão, indignados, né? Se eles pudessem colocar a gente na cadeia, no tronco, pudessem mandar matar esses líderes religiosos, eles matariam e destruiriam todos aqueles que estão pregando a graça. Você vê que ele puniu o profeta, levou o profeta para a cadeia, botou o profeta no cárcere, no tronco, quer dizer, torturou o profeta e oprimiu ainda o povo. Não é assim que eles fazem? Olha, se você assistir os vídeos daqueles fulano de tal, oprime obreiro, oprime evangelista, né? Oprime os membros, para não assim, oprime as pessoas mesmo. Né? É a mesma coisa. É o mesmo espírito ruim. Não é espírito de diabo, não. É espírito deles mesmo. Carne. E veja que esse cara, esse Asa aí, esse rei começou a reinar, ele reinou 35 anos numa boa. Mas depois, um ano depois de 35 anos, um ano depois, começou a desgraça dele. Então não se iluda com esse negócio de tempo, minha igreja tem 100 anos, minha igreja tem 50 anos, ela nunca vai cair. Não vai acontecer nada, eles estão oprimindo as pessoas não sei quantos milhões de anos. Você pode estar aí 1 milhão de anos oprimindo as pessoas, pregando mentira, mas uma hora Deus vai fazer justiça. Aliás, já começou a fazer. E aqui foi o final dele, né? Segunda Crônicas 16, versículo 12. Olha aqui, olha o que aconteceu com ele depois de tudo isso. No 39º do seu reinado, caiu Asa, o rei Asa, doente. Doente de quê? Dos pés. Caiu doente dos pés. E a sua doença era extremamente grave, né? Essa aqui é muito engraçada mesmo, olha aí. Ó. Parece que a gente está vendo esse filme hoje, ó. Segunda Crônicas 16, 12. Veja se você já não viu esse filme. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. Deu uma doença nos pés dele. Deve ser essa doença aí que os pés ficam inchados, né? É uma doença aí, deve ser trombose, alguma coisa. A sua doença era em extremo grave, né? Erisipela, alguma coisa assim ele teve, né? Erisipela, né? Não sei como é o nome que as pessoas chamam aí. Ou outra doença, né? Contudo,
na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Olha aí, você já não viu essa história por aí? Cadê essas pessoas que dizem que creem em Deus, né? Que ora para as pessoas serem curadas? Por que elas não oram para elas mesmas serem curadas? Porque muitos estão doentes aí, com doenças graves, né? E muitos, além de confiar nos médicos, não confia só nos médicos, não. Tem um hospital. O mais cedo mesmo tem um hospital de luxo, só para rico, né? E ele só crê que só não vai no dele que é para as pessoas não descobrirem. Porque eles se mostram como super-homens, como pessoas que nunca vão ficar doentes, né? Como pessoas imortais, como verdadeiros super-homens. Né? E se alguém descobrir, né, que uma hora a casa cai, né, eles serão envergonhados. Quer dizer, prendeu o profeta, maltratou o profeta, torturou o profeta, torturou o povo, depois caiu doente dos pés e não orou a Deus, né? Confiou nos médicos da época, né? Não que você não deva confiar nos médicos, né? Porque os médicos receberam sabedoria de Deus para nos ajudar, né? Para ajudar o ser humano naquilo que for possível. Se não precisasse de médico, né? Até Lucas, o apóstolo Lucas, segundo a Bíblia, era médico também. Não tem nada demais você ir no médico, você não é nenhum fanático. Você está num corpo de carne e osso, né? Se precisar, você pode ir. Quer dizer, se você estiver jogando bola, quebrar uma perna, você não vai no médico, só porque você é cristão? Hã? Você vai ficar lá com a perna quebrada? Não vai, né? Você caiu, quebrou um braço, quando você não vai. Não, não vou no médico, não, porque eu sou da igreja, sou cristão. Isso é fanatismo. Você vai ficar sem perna, sem braço, sem perna. Mas a Bíblia não está se referindo. Ele não confiou por quê? Porque ele estava totalmente distante de Deus. Eu creio que até depois que ele fez isso aqui com o profeta, ele já sabia que ele não estava bem com Deus. Por isso que ele nem orou a Deus. Ele já sabia a barbaridade que ele estava fazendo. É como muitos por aí hoje, não tem nem fé mais para orar a Deus, para receber cura, porque as barbaridades que eles fazem com o povo de Deus, né? Levando o povo de Deus à cegueira espiritual, né? Tirando o que as pessoas têm. Acho que a consciência até pesa, que eles não têm nem coragem de pedir a Deus para curar suas próprias enfermidades dos seus corpos. E aí, estando com a consciência pesada, o que esse asa aqui fez? Ficou na dele, com o pezinho dele lá inchado e acabou morrendo. E descansou. Como ele era da tribo, né, de Judá, como era um povo de Deus escolhido, veja que Deus não disse que ele morreu. Quando a Bíblia fala morreu, aqui descansou. Tá vendo? Esse aí ficou preso na morte. Foi salvo por Jesus também, quando Jesus na cruz disse está consumado. Esse sujeito aqui foi salvo também, porque é a promessa que Deus fez para Abraão. Porém, em vida, ele viveu todo esse tormento. Desobediência, tudo. Um dia obedeceu, depois não obedeceu mais, é sempre assim. Um dia também nós vivemos na desobediência, pregando mentira. Mas hoje nós estamos procurando pôr a verdade, né? É melhor você começar. Não é melhor, mas o que é que acontece? Geralmente você começa na mentira, né? E termina na verdade. É melhor assim, né? Do começo a gente não tinha entendimento, então vivia na mentira. Mas graças a Deus, Deus abriu nossos olhos e hoje estamos na verdade. E vamos continuar crescendo no amor e na graça de Deus. Né? O duro é você estar na verdade e começar a voltar para a mentira. É como o Pedro disse, é como uma porca lavada que volta para o chiqueiro, como o cão que volta para comer o seu próprio vômito. Então essa mensagem de 2 Crônica 16, 9, né, temos que ler ela inteira. Não é o que o Macedo Bezerro está pregando, né, falando a respeito do Espírito Santo, né? Dizendo que depende de você, que você tem que dar o tudo para Deus. Quando você vê o mais cedo Bezerro falando que você tem que dar o tudo para Deus, é o tudo seu, tudo para Deus, você tem que dar tudo para Deus dar tudo para você, ele fala coração, essas coisas, mas ele não está falando nada de coração.
Ele está falando em dinheiro, está falando em sacrifício, está falando em fogueira santa. Ele está manipulando você, ele está um dissimulado. Um homem dessa idade, dissimulado. Está rico, milionário, mas não cansa. Porque a Bíblia diz que o amor, o dinheiro é a raiz de todo o mal. E um abismo chama outro. A morte, como diz o inferno, nunca se fartam. É insaciável, quer mais. Não tem mais necessidade de nada, esses falsos líderes religiosos do Brasil e do mundo. Mas você vê que eles querem mais, querem ouro, querem dinheiro, querem poder da mídia, querem poder de todos os cantos. Querem dominar a política, querem dominar os países, querem dominar o povo, querem dominar todo mundo. E até diz assim, tem pessoas que me dizem, eu já busquei o Espírito Santo, já orei, já fiz jejum, por que eu não recebo? Você não recebe porque você não deu tudo seu para Deus. Esse tudo não é o coração, não é a vida. Não é nada disso, é a grana. É isso que ele está querendo colocar na cabeça da pessoa. Porque quando a pessoa ouve essa mensagem, que chega essas épocas de campanha, a pessoa vai lembrar, aquilo vai ficar na mente dela, ela vai lembrar. Quando ele pediu tudo lá, pediu a casa, pediu o carro, pediu tudo, aí a pessoa vai lembrar dessa mensagem. É isso tudo que eu tenho que dar para Deus. Para Deus me dar o tudo dele, me dar o Espírito Santo. Você sabe que tem pessoas que estão dentro do sistema religioso, não é porque quer nada não, ela quer o Espírito Santo. Tem pessoas que querem ter o Espírito Santo, porque elas acham que só eles têm o Espírito Santo. Que só eles estão podendo interceder por elas. Então eles fazem a pessoa pensar que ela não tem o Espírito Santo, quando ela já nasceu com o Espírito Santo. Quando Jesus disse na cruz está consumado, a graça de Deus, quando a gente fala a graça de Deus é completa. Quando a gente fala a graça de Deus, está falando o Espírito Santo. Quando Jesus diz a graça, é a graça que foi derramada sobre nós. Essa graça não é dinheiro, não é bênção. Essa graça é o poder de Deus, é o Espírito de Deus dentro de nós. A Bíblia diz, não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós e que sois filhos de Deus? Porque o Espírito Santo nos convence de todas as coisas. Ele já está dentro de nós. Você não precisa buscar quem já está dentro de você. O Espírito Santo está aí dentro de você. Você pode nunca ter pisado numa igreja, numa religião, em lugar nenhum. Antes de você se gerar no ventre da sua mãe, o Espírito de Deus já estava dentro de você. Já nasceu com você. É por isso que as pessoas têm que ouvir o verdadeiro evangelho da graça. Para lembrar a essas pessoas que o Espírito Santo está dentro delas. É isso que é levar o evangelho. Não é ficar dizendo para as pessoas que o Exu, que o tranca-rua, que está dentro dela, mas que Deus está dentro dela. Deus está dentro do seu espírito, amigo. Você é um abençoado, um amado, um eleito, um escolhido, um filho de Deus. A imagem e a semelhança de Deus. É esse o evangelho que o Senhor Jesus mandou anunciar. E não maldição, inferno, diabo, devorador, ficar pedindo dízimo, oferta, levar a pessoa a adorar templos, arcas, homens, ficar pegando bugiganga dentro das igrejas, pato A, pato B, pato C, pato Donald. É isso, meu amigo. Então eles usam esses versículos isolados para lhe enganar. Abra os seus olhos, tá bom? E depois você leia com calma aqui, ó. Tire um tempinho e leia com calma. Né? Eu dei uma pincelada por cima, mas você vai ler com calma. Deus vai estar lhe iluminando, porque Ele está dentro de você. Entendeu? Então, leia aí e confira você e tire as suas próprias conclusões. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, né? Ajuda o canal, gente. Assina aí o canal. Faça correr esse vídeo para que os filhos de Deus possam se libertar desse sistema podre, né, e corrupto, está aí enrolando as pessoas. Um grande abraço para vocês e até a próxima.